De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora, né, direto da Itália, com o João Vitor. João, obrigado pela participação conosco. Obrigado João, a vocês. vamos dar um panorama, né, da sua situação aí, né? Você é estudante de medicina, estava estudando aí em Sim. Milão, né? Como é que foi esse início da pandemia aí? Como é que te afetou, né? Como é que você está? Qual a sua situação hoje, né? Depois desse período? Então, começou a pandemia, eu tinha que voltar para o segundo semestre da universidade, e aí começaram a aparecer alguns casos perto de Milão, não era nem Milão, numa cidade ao sul de Milão, e a universidade cancelou as aulas da primeira semana, a gente ficou esperando instruções, cancelaram de novo outra semana, a gente continuou esperando. Mas não tinha nada definitivo de regras, de fechamento de tudo, a gente podia se movimentar com tranquilidade, etc. Então, nesse meio tempo, antes que minhas aulas começassem, uma amiga minha me convidou para vir para uma cidadezinha em província de Lecco, a 1 hora de Milão, que chama Valmadreira, porque a família dela tinha uma casa aqui. Eu vim com alguns outros amigos, antes que tudo virasse essa bolha tão grande, né? Uhum. E aí, enquanto eu estava aqui, fecharam tudo, proibiram as movimentações dentro do país inteiro, e eu acabei ficando já faz quase 2 meses. Perfeito. Agora, no dia 4, eles reabriram, agora a gente começou a fase 2, com um novo decreto do Ministério da Itália, e e agora a gente já pode voltar para Milão se a gente quiser. Então, provavelmente eu vou voltar nesse fim de semana e já tem algumas regras, já tem uma reabertura maior no país. A gente pode se movimentar desde que tenha justificação. A gente precisa sempre carregar uma autodeclaração que o governo deixa os módulos prontos para imprimir e escrever no site deles. Uhum. Então, desde que tem uma justificação válida, a gente pode se movimentar dentro da região. Eu estou na Lombardia, a região aqui é como se fossem os estados no Uhum. Brasil, né? Então eu posso me movimentar dentro da Lombardia com justificação, para fora eu não posso. Perfeito. E como é que vocês estavam aí, né? A gente sabe que nesse dia 4 que ontem, né, começou essa fase de abertura, mas chegou a ter um lockdown, como é que era, né, o que era permitido, o que não era, né, o que vocês conseguiam fazer? Hum. Agora, a gente tinha o lockdown, não podia se movimentar, com exceção de poucas coisas. Então, ir no supermercado e na farmácia pode, mas desde que você esteja sozinho, se você fosse de carro, era para ter só uma pessoa no carro, por exemplo. E mesmo aqui, por exemplo, eu tô com alguns amigos, né? E a gente foi no supermercado e lá no supermercado, não todos obviamente, né? Mas no supermercado eles faziam cada pessoa pegar um carrinho, não deixam as pessoas entrar sem carrinho, sem máscara. Tem uma limitação de número de pessoas no supermercado. Então, por exemplo, daqui é um supermercado grande, eles deixam 300 pessoas a cada vez. Uhum. E, bom, por problemas de saúde também pode. Se você for ajudar alguém, por exemplo, se você tem seus avós que têm algum problema e não conseguem se virar sozinhos, você pode ir até eles, etc. Mas a parte disso não podia ir para nenhum outro lugar, nem de uma cidade a outra. Se você tivesse duas casas, não podia. E nós observamos aí a questão do colapso da estrutura de saúde, né? Muitos casos e a estrutura não conseguia absorver, até com a questão da ação aí de alunos do último ano que foram convocados para a frente de trabalho aí de combate ao Covid. Como é que foi observar isso, né, como estudante de medicina e acompanhar isso, né? Chegou a ter colegas conhecidos que foram contactados nesse sentido? Hum, a mim não mudou muita coisa, porque eu estou no terceiro ano ainda. Aham. Então, para mim, as nossas aulas foram canceladas, alguns dias que a gente tinha que passar no hospital vão deixar para outra época, que eu não sei nem quando vai ser ainda. O que o governo da Itália fez é que eles tiraram um exame que tem para estudantes de medicina. Aqui tem um exame que chama, é o exame de estado, que é como se fosse o exame da OAB para quem faz direito no Brasil. Uhum. Então, para você exercer a profissão de medicina, você tem que ter passado esse exame.
O que eles fizeram durante esse período foi tirar a obrigatoriedade desse exame, então as pessoas que tinham que se formaram mais rápido. Uhum. Mas eu não conheço ninguém que passou por isso. Eu sei que aconteceu bastante, eles até chamaram para trabalhar também médicos aposentados, que é um risco para eles também, né? Mas com a Sim. falta de médico, a Itália também foi um dos únicos países que recebeu médico de outros vários países, da Albânia, de Cuba, de outros que eu não lembro também, Uhum. mas está faltando. Uhum. Ah, uma questão também aí que a gente acaba vendo, né? Você é daqui do Brasil, de Ribeirão Preto, aqui da nossa região. Tinha previsão de volta nesse ano? Como é que está o contato com a família aí nesse sentido? O contato com a minha família continuou o mesmo, na Uhum. verdade. Começou toda essa história, a minha mãe e meus pais até cogitaram que eu voltasse, né? Mas eu ainda não tinha chegado no Brasil e eu achei que a decisão mais prudente era ficar aqui mesmo, não correr o risco de levar o vírus para nenhum outro lugar, apesar de ter acontecido do mesmo jeito. E então, por enquanto, eu não tenho previsão de volta ainda. Perfeito. A gente sabe que a Itália também, nesse momento, né, vai ser, de certa forma, um exemplo para outros países, né, porque Sim, essa ação de abertura vai gerar, vai ter reflexos e que, de certa forma, vai ser um laboratório para a gente aqui que está em um outro momento da pandemia. Né? Então, sim. observar a experiência daí vai ser um exemplo do que fazer e do que não fazer. Uhum. E, Isso é bem interessante mesmo que a gente vê algumas medidas que os governos locais também estão tomando. Então, por exemplo, Milão é uma cidade grande e um problema muito grande é o transporte público. uhum, Então, porque eles usam seja metrô, ônibus e bondes também uhum, dentro da cidade. E eles reduziram a 25% do uso de todos esses meios de transporte. Porque ninguém pode sentar perto, tem que entrar sempre com mascarazinha e luva também. uhum, Então, o que o prefeito de Milão está fazendo agora, ele começou a abrir várias ciclofaixas pela cidade para incentivar que as pessoas vão de bicicleta e também a pé ao trabalho, se puder, né? Que isso é muito bom. A cidade e tinha pouquíssimas ciclofaixas antes, não é que nem outros países da Europa, que nem a Holanda, em que a bicicleta sempre foi uma prioridade. E uhum. agora, por conta da pandemia, eles começaram a abrir também, a se abrir a essas ideias. Perfeito. João, quero agradecer a interação conosco. Né? A gente tem desejado a todos os brasileiros aí que a gente tem conversado que estão fora, né, que se cuidem, porque a gente sabe aí que a forma Uhum. mais efetiva de combater a doença é cada um se cuidar, porque se a gente se cuida, a gente protege o próximo, né, fazendo as ações de prevenção, Sim. a gente se protege e protege o outro. Obrigado por interagir conosco e espero revê-lo pessoalmente aqui quando estiver de volta na região para falar de outros assuntos e não da Uhum. pandemia. Eu também. Agradeço a vocês. Maravilha, Uma boa obrigado. tarde. Boa tarde.